Você pensa que é difícil não sentir dor, mas assim fica bem mais fácil. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre dores no corpo e mostrar como a gente pode entender essa situação como algo que não precisa ser um bicho de sete cabeças. A gente vai simplificar ao máximo esse entendimento para que você entenda que ter dor no corpo não é nada mais, nada menos do que uma escolha. Então, para que você possa vivenciar esse tipo de escolha, a gente precisa primeiro fazer algumas reflexões aqui. Então, a primeira reflexão é assim, que as pessoas estão com esse tipo de pensamento de que é difícil não se livrar das dores. As pessoas pensam isso, que é difícil se livrar das dores. Por quê? Porque estão acostumadas. É uma coisa que é do inconsciente já. A pessoa se acostuma. Na vida, a gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com as piores coisas. Por pior que seja algo que aconteça na tua vida, a gente foi criado para se acostumar. Então, a gente se acostuma em ter dor no corpo. Então, a gente precisa falar sobre isso porque as pessoas perdem parentes, as pessoas têm frustrações com outras pessoas, tudo isso acostuma. Tudo isso acostuma. Até mesmo quando você tem uma doença, precisa fazer um tratamento difícil, tem uma hora que você acostuma com isso. Então, quando você acostuma com isso, o que acontece? Você toca a vida e aceita. E aceita. E a dor no corpo também é assim. As pessoas, muitas vezes, aceitam como algo normal, algo comum que você vai levar a sua vida e vai se virar do jeito que pode. Mas sem aquela expectativa, inclusive, de curar, de melhorar, de acreditar que existem situações que possam resolver, porque chegou a idade, é normal, as pessoas acham que é normal ter dor, principalmente depois dos 40, 45 anos, é normal, e eu quero mostrar aqui que é uma questão de escolhas, porque a gente está aqui mostrando um roteiro e as pessoas confundem o fato de ser difícil se livrar das dores do corpo com a palavra definitivo. Você acha, por achar que é difícil, você confunde com impossível. Você já está assim, dentro dessa perspectiva de confundir o difícil com o impossível. Então, a gente está mostrando aqui que não é assim. É difícil, está muito longe de ser impossível quando o tema são as dores no corpo. Então, é muito importante a gente falar isso. Eu, inclusive, estava vendo um programa na TV, e aí, nesse programa, aconteceu uma cena, era uma novela, em que a visita de uma pessoa na casa da outra representa muito bem o que as pessoas fazem, como elas fazem a leitura das dores no corpo, das situações que acontecem com elas. Então, o que acontece? Nessa visita, foi uma mulher de aproximadamente uns 50 anos visitar uma outra mulher de aproximadamente uns 65 anos. Ela foi acompanhada visitar essa senhora, que na verdade ela era mãe de uma pessoa, do filho dela, e ele foi levar essa namorada para visitá-la. E ela estava sentada no sofá. Olha assim, ela estava sentada no sofá, cumprimentou a visita, que seria a futura nora, e já se adiantou pedindo desculpas, porque ela estava sentada no sofá e tem a dificuldade de levantar, as dores que isso acarreta, então ela prefere ficar sentada. E a outra falou, não, tudo bem. Assim. Então, a cena foi se desenvolvendo no maior clima de aceitação daquilo. A mulher aceita que é normal sentar no sofá
e ter dificuldade de levantar. Olha só o tamanho da situação que a gente chega. As pessoas acharem isso normal. Sentar num sofá depois dos seus 60, 65 anos e não levantar, porque é melhor. Então, olha só a situação. A pessoa acha que é melhor não levantar. E essa é uma grande confusão, porque se você acha isso melhor, você, na verdade, está caminhando para o pior. Porque quanto mais você usa, menos usa o corpo, quanto menos você usa o corpo, mais essa dor vai piorar. É a lógica do equilíbrio, a lógica de que os chineses criaram, da ferramenta inventada pelos chineses, que eu sempre mostro que é essa aqui, a ferramenta do Yin e do Yang, a ferramenta do Tao, do equilíbrio. Então, a vida é composta de metade Yin, metade Yang, metade freio, metade acelerador. E essa cena representa, na situação da mulher que preferiu ficar sentada, ela preferiu ficar aqui. E não somente preferiu ficar aqui, como prefere, demonstra claramente que vive uma vida que, nesse símbolo como um todo, a maior parte é preta. Com certeza, esse símbolo na vida dessa mulher invade toda essa área branca aqui. Só sobra um pouquinho de branco, que é o movimento. O ficar parado predomina muito mais na vida de uma pessoa que opta de ficar sentada no sofá só para não sentir dor. E aí que é a história. Para você enfrentar isso, você precisa buscar o equilíbrio. O equilíbrio é o caminho. Então, a vida é equilíbrio. Os movimentos, eles funcionam assim. Se você faz um movimento, você mantém os movimentos. Você tem um equilíbrio do não fazer e fazer. Se você está sempre fazendo, está sempre ativando as áreas do seu corpo que precisam ser ativadas, que nasceram para fazer determinados movimentos. Se o corpo nasceu para fazer tudo quanto é tipo de movimento, e você não usa, o que vai acontecer? Você, com o passar dos anos, vai travar muito mais pela falta de uso do que pela idade.